Vamos lá, pessoal, não dorme não, vamos lá, as provas estão chegando aí, você tem que ficar ligadão aí no Titi Rod. Talvez eu ainda dê uma aulinha de quimiossíntese, mas eu vou ver isso mais pra frente. Mas vamos falar hoje de fermentação, tá? Que é um conteúdo que vira e mexe, cai no Enem, cai no vestibulares. Lembrando para vocês que o Enem, ele sempre associa a ciência à tecnologia, né? Então a fermentação é uma tecnologia que vem sendo utilizada há milhares de anos. Então é bom você ficar ligadão aí. Vem com o Titi Rod que você se dá bem. Bom, primeira coisa, o que é a fermentação? Né? A fermentação nada mais é do que um processo de obtenção de energia, né? Onde vai ser degradada a molécula de glicose em parcialmente, é uma degradação, é uma oxidação incompleta. Então no final da fermentação vai haver a produção de uma substância ainda orgânica, diferente lá da respiração aeróbica, que inclusive eu já gravei 4 vídeos, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, que é bom, antes de você vir para cá, é bom você olhar lá, principalmente a parte 1, que eu falo de respiração de modo geral, parte 2, que eu falo de glicólise, que é importantíssima para a aula de hoje, a parte 3, que eu falo de ciclo de Krebs, a parte 4 de respiração de cadeia respiratória. Então, a fermentação nada mais é do que isso. É a quebra incompleta, parcial da molécula de glicose, né, com obtenção de energia. Essa energia vai formar o ATP, que vai ser utilizado instantaneamente pelo indivíduo. Diferente, como eu falei, da respiração aeróbica, onde essa glicose ela é totalmente quebrada e liberado CO2. Beleza? Agora, para que serve? Obviamente, para os indivíduos que fazem fermentação, serve para obter energia. Ponto, sem problema algum. Agora, por exemplo, para os indivíduos que são considerados anaeróbicos facultativos, o que seria um anaeróbico facultativo? São aqueles indivíduos que, se tiver oxigênio, fazem respiração aeróbica. Se não tiver oxigênio, eles vão fazer fermentação. Como, por exemplo, a famosíssima levedura, a Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces calvejensis, enfim, as leveduras do gênero Saccharomyces. Muito importante na produção de bebidas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e da panificação. E também para os indivíduos, como nós, seres humanos, por exemplo, as nossas musculaturas, né, as nossas fibras musculares, numa atividade muito intensa, às vezes você está começando uma atividade, você não tem mitocôndria suficiente, então ela não consegue desenvolver a produção de ATP suficiente, ou mesmo a quantidade de oxigênio é insuficiente, a nossa musculatura passa a fazer uma fermentação. Embora a fermentação lhe dê baixo rendimento de produção de ATP, é um saldo energético de somente 2 ATPs, mas é uma via alternativa, porque não pode ficar sem ATP, não pode ficar sem energia, então ela faz essa via da fermentação lática, nós vamos falar mais para frente, ok? Bom, já que eu falei em anaeróbios facultativos, que são aqueles que, se tiver oxigênio, fazem respiração aeróbica, se não tiver, fazem fermentação, é bom a gente também falar dos anaeróbios obrigatórios ou estritos, que são aqueles que ou fazem somente fermentação ou fazem somente respiração anaeróbica. Exemplo de quem faz somente a respiração anaeróbica são as bactérias do gênero Clostridium, principalmente Clostridium tetani, que é o causador do tétano, o Clostridium butolino, né? E outros do gênero Clostridium. E os anaeróbios que fazem obrigatoriamente fermentação, principalmente os lactobacilos, né? Acidófilos, e também os clostrídeos, por exemplo, Clostridio que faz a fermentação butírica, Clostridium butyrium. Nós vamos falar alguma coisinha deles aí também. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, isso aqui eu já mostrei para vocês, é só para vocês recordarem uma coisinha bem rapidinha para vocês verem. Então você tem aqui, primeiro, quando a conversão de carboidrato em ácido pirúvico, essa via a gente chama de glicólise, tá?
já tem um vídeo lá, Respiração Parte 2, que fala só de glicólise. Então é bom você dar uma olhadinha para você se aprofundar um pouquinho mais, para você entender aqui melhor. E aí o que acontece? Uma molécula de glicose que tem 6 carbonos, ela vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 carbonos cada uma. Esse ácido pirúvico, ele vai ter alguns caminhos. Se tiver oxigênio, melhor falando, se tiver oxigênio, ele vai ser preparado para entrar no ciclo de Krebs. E aí vai dar continuidade à respiração aeróbica, finalizando lá na cadeia respiratória. Também tem um vídeo, a parte 4, que fala só de cadeia respiratória. Agora, se não tiver oxigênio, esse ácido pirúvico vai permanecer no citosol da célula, ele vai permanecer no citoplasma da célula, e ao invés de fazer respiração aeróbica, vai fazer fermentação. E aí o que vai acontecer? O saldo energético vai ser só de 2 ATPs. É um saldo baixo, mas é uma saída na ausência do oxigênio, principalmente quando a gente for ver sobre as nossas fibras musculares. Bom, então logo de cara você já pode identificar o que é comum tanto à respiração aeróbica quanto a fermentação, que é a via o quê? Glicolítica. Então a glicólise ela é uma via comum tanto à respiração aeróbica e à respiração anaeróbica também, e a fermentação. Já que eu falei em respiração anaeróbica, não confunda a respiração anaeróbica com a fermentação. Muitos livros, muitos professores, para facilitar às vezes o estudo, diz que é a mesma coisa. E não é. Porque na respiração anaeróbica tem a cadeia respiratória. Qual é a diferença para a respiração aeróbica? Que o aceptor final lá não é o oxigênio na respiração anaeróbica. O aceptor final dos elétrons e dos hidrogênios vão ser substâncias inorgânicas, como carbonatos, nitritos, nitratos, sulfatos, enfim. Vai ser uma substância inorgânica diferente do gás do oxigênio, que acontece na respiração aeróbica. Então, respiração anaeróbica e fermentação não são a mesma coisa. Eles só vão ter semelhança na anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio. Tranquilo? Bom, então a glicólise nada mais é do que a glicose sendo quebrada em a molécula de glicose com 6 carbonos, sendo quebrada em 2 ácidos pirúvicos, cada um com 3 carbonos. Para isso vai ter um monte de reações, eu falo no outro vídeo algumas coisas, algumas reações dessas, mas são muitas, são 10 reações. No ensino médio a gente não fala dessas 10, mas o que você tem que saber é que o saldo energético da glicólise vão ser de 2 ATPs. E ainda vai formar, a partir de 2 NADs, vão formar 2 NADs H2. Tranquilo? Na respiração aeróbica, esse NAD H2 vai lá para a cadeia respiratória. Na fermentação, ele vai continuar no citoplasma e esses hidrogênios, esses elétrons vão ser entregues para a própria substância orgânica que irá se formar. Beleza? Substância orgânica que vai se formar durante a fermentação, que a gente vai ver isso aí com mais detalhe. Beleza? Dorme não, acorda aí, hein? Faz um tempo que o Titi não grava uma aula, mas estou gravando agora para vocês aproveitarem para a prova e para o Enem. O Enem está chegando. E outra coisa, tecnologia, eu estou dando aqui o conhecimento, mas você tem que entender a tecnologia, a aplicação desse conhecimento. O Enem gosta disso, hein? Se liga aí. Bom, só rapidamente para isso. Então você só tem que lembrar aqui que na glicólise, a glicose vai produzir 2 piruvatos, que vão permanecer no citoplasma, no citossol, para fazer fermentação lática ou fermentação alcoólica ou outro tipo de fermentação que a gente vai descrever para frente aí. Ok? Se liga aí, não dorme não. Olha o Enem chegando, hein? Olha a minha prova, hein? Bom, então o piruvato quer saber onde que ele vai entrar, tá certo? O piruvato quer saber o que ele vai fazer. E aí ele vai ver, se tiver oxigênio, ele vai se preparar para o ciclo de Krebs. Se não tiver oxigênio, ele ou vai fazer fermentação lática, ou vai fazer fermentação alcoólica ou outro tipo de fermentação. Então ele vai permanecer no citossol da célula, ok? Presta atenção, se liga aí, hein? Bom, principais tipos de fermentação. Nós vamos enumerar aqui 4 fermentações, mas vamos falar algumas coisinhas só para você ter uma ideia.
Primeira coisa, o que tem de semelhante entre todas essas fermentações? Alcoólica, lática, acética e butírica. O que tem em comum é que são em condições de anaerobiose, na ausência de oxigênio. O que mais tem em comum é que o saldo energético de qualquer uma delas é de 2 ATPs. Na realidade, são os 2 ATPs de saldo lá da glicólise. Então, a via comum a todas essas também tipos de fermentação é a glicólise, assim como também é via comum para a respiração aeróbica ou anaeróbica também. Agora, o que é diferente? O que ainda pode ser semelhante entre elas é que qualquer uma dessas fermentações irá haver a quebra de uma molécula de carboidrato, de uma molécula de glicose, em uma molécula ainda orgânica e vai produzir os ATPs que instantaneamente vão ser utilizados, né? Na realidade, lá na glicólise. Então, o produto final de qualquer fermentação aqui ainda é uma substância orgânica, ou seja, ainda teria muita energia para ser quebrada, já que vai se formar uma substância orgânica. Tranquilos? Bom, na fermentação alcoólica vai se produzir no final um álcool, o etanol. Na fermentação lática vai se produzir o ácido acético ou o lactato. Na fermentação acética vai se formar, eu falei aqui ácido acético não, ácido lático e o lactato. Na fermentação acética que vai se formar o ácido acético ou acetato, e na fermentação butírica que vai formar o ácido butírico, beleza? Essas três aqui eu vou falar alguma coisinha, principalmente a alcoólica e a lática. A butírica normalmente não cai, mas eu vou dar um alôzinho para vocês. A fermentação butírica ela vai ser realizada por uma bactéria do gênero Clostridium butírico. O que esse Clostridium faz? Ele fermenta a glicose, né? Em anaerobiose, ele é um anaeróbico estrito, então ele faz fermentação e ele vai liberar o ácido butírico. Esse ácido butírico é o que vai dar o odor pútrido e o gosto desagradável na manteiga rançosa. Então é essa fermentação butírica, através desse Clostridium butírico, que vai levar esse odor pútrido, né? Ruim, desagradável, e o gosto também desagradável na manteiga rançosa. O que a indústria faz para minimizar isso? Bota o teor de sódio lá em cima, porque o sódio ele de certa maneira ele inibe a ação dessa bactéria para fazer esse tipo de fermentação. Beleza? Bom, a fermentação alcoólica, nós vamos ver lá para frente, tem uma levedura importantíssima que você tem que sempre falar nela, que é o Saccharomyces cerevisiae. Nós vamos mostrar para vocês, e vai se formar o álcool etílico ou o etanol. Na fermentação lática nós vamos observar a participação principalmente das bactérias lactobacillus, né? Lactobacillus acidófilos, lactobacillus, enfim, do gênero lactobacillus tem uma série deles aí. Inclusive tem outras bactérias também que são utilizadas aí, como Streptococcus, termófilos e outras mais. Na fermentação acética nós vamos observar as bactérias do gênero Acetobacter, Acetobacter aceti, que fazem a fermentação acética, que nada mais é do que a produção do vinagre. Tranquilo? Então nós vamos ver cada uma aí em especial para você. Beleza? Se liga aí, hein? Qualquer coisa, volta o vídeo com calma, vê tudo bonitinho lá, hein? Vamos lá, se liga aí! Bom, então vamos lá primeiro falar da fermentação alcoólica. Então, primeiro aqui, a glicólise. Então, a gente já sabe que é uma molécula com 6 carbonos, originando 2 com 3 carbonos. Tranquilo? Aí, esta molécula aqui do ácido pirúvico, são 2, elas vão perder, cada uma vai perder um carbono, através de CO2. Do dióxido de carbono, que a gente chama de descarboxilização. E aí vai formar um ácido etílico. Mas antes, essa molécula, na realidade não é nem essa, é um cetoaldeído, nós vamos ver lá na frente, que vai ganhar hidrogênio, vai se reduzir e vai liberar o NAD, que vai voltar lá para o ciclo, para a via glicolítica.
Esse hidrogênio que vai entrar nessa substância acetaldeído, ela que vai formar no final o ácido etílico ou o etanol, né? Que é o álcool importantíssimo aí para uma série de coisas que nós vamos escrever aqui agora. Então aqui está a fórmula resumida da fermentação alcoólica, que é a glicose liberando CO2 e formando aqui o etanol, que eu estou mostrando aqui em duas maneiras de se escrever. Aqui mostrando a função álcool e aqui CO2H6O. Tranquilo? E aí, como eu falei para vocês, não pode esquecer desse Saccharomyces cerevisiae. Quem é esse Saccharomyces cerevisiae? É uma levedura, é um fungo, é o famoso fermento biológico, né? O que ele faz? Ele faz a fermentação, libera o CO2 e esse CO2 faz a massa do pão, a massa do bolo, da pizza, ficar mais leve, né? E maior. Então é esse CO2 que vai fazer a massa crescer. E o álcool vai ser liberado, por isso que você não vai sentir gosto de álcool na massa de pão, de bolo, etc. Deixa eu beber uma aguinha aqui que o tio Rod tá rouquinho aí. Beleza. Cuidado com o fermento químico. O fermento químico, normalmente se usa carbonato de sódio, né? E esse carbonato de sódio, ele age igualzinho o Saccharomyces cerevisiae, o fermento biológico. Ele faz a massa ficar leve, aumentar, mas não tem o mesmo teor nutritivo do fermento biológico. Tranquilo? Bom, aí vamos ver aqui alguma importância da fermentação alcoólica. Esse álcool no final, o álcool etílico, o etanol, ele é muito utilizado na produção de bebidas alcoólicas, como por exemplo, cerveja, os espumantes, champanhe, o vinho, né? Muito saboreado socialmente, etc. Você não vai beber não, tu é menor, hein? Bebe não, por enquanto não. Bom, essas bolinhas que saem no espumante, no champanhe, nada mais é do que o CO2 que está sendo liberado no processo de fermentação alcoólica. Tranquilo? Bom, além de ser importante na fabricação de bebidas alcoólicas, ele é muito utilizado na produção de massa, de pães e bolos, como eu falei. Então, a produção de pães, bolos, é justamente o fermento biológico, principalmente esse Saccharomyces cerevisiae. Também tem outros que são utilizados, outros tipos de Saccharomyces, mas principalmente o Saccharomyces cerevisiae. É ele que vai fazer com que o produto da sua fermentação libere o álcool e o CO2. Esse CO2 vai aumentar a massa vai ficar mais leve, né? E é o CO2 se expandindo. Às vezes você vê aqueles furinhos, que é o CO2 tentando se expandir e aumentando a massa de pão, bolo, pizza e etc. Bom, além da indústria de alimento, bebidas alcoólicas e da panificação, não podemos esquecer que o álcool também é utilizado como biocombustível. Então, o Brasil, inclusive, ele é líder de utilização de biocombustível, né, no mundo aí. O Brasil utiliza a cana-de-açúcar, essas leveduras fazem a fermentação, liberam o etanol, que é utilizado na indústria. Vantagem, ele é muito menos poluente, né, do que os combustíveis fósseis. Então ele faz muito menos mal ao ambiente do que o uso dos combustíveis fósseis. Beleza? Presta atenção, hein? Presta atenção no Saccharomyces cerevisiae, hein? Levedura, unicelular, importantíssimo, fungo.